Então, pessoal, a gente está aqui para mais uma aula de programação Web 1, né, da nossa disciplina. Na última aula a gente viu aí os princípios, né, a base da web. A gente deu uma estudada aí no que é a internet, o que é a web, né? A gente viu também como a web funciona, qual o protocolo que ela utiliza, né? Vimos também como é que a URL, né, os endereços web, eles são formados e tal, como eles são, né, compostos. E hoje a gente vai começar a estudar a linguagem que a gente vai utilizar para programar as nossas aplicações web, né? Seria a linguagem que a gente vai utilizar para programar e que vai rodar nos nossos servidores, né? Alguém acho que está pedindo permissão para entrar aqui, o Ami. E Ami, seja bem-vindo. Então, pessoal, como eu estava dizendo aqui, a gente vai começar a estudar aqui o PHP, certo? E hoje é algo bem introdutório, mas que vai permitir vai permitir a vocês conhecerem um pouco mais da linguagem, certo? Porque assim, é interessante que o profissional ele conheça a ferramenta, ele conheça bem a ferramenta que ele vai utilizar, certo? E o PHP, certo? Ele tem alguns mitos e verdades que permeiam a linguagem PHP, certo? Tem pessoas que não conhecem a linguagem e falam as coisas simplesmente por osmose, né? Sem conhecer, sem estudar a fundo, conhecer realmente a ferramenta. E aí a ideia dessa aula aqui é a gente saber o que é o PHP, conhecer um pouquinho a história, a aplicabilidade, né? Ver se realmente é uma ferramenta que a gente deve investir o nosso tempo em aprender, se vale a pena mesmo investir o nosso tempo em aprender. Então, seria isso, certo? A aula de hoje. E nas próximas aulas, a gente já começa mesmo a aprender a programar utilizando PHP, certo? A gente começa a programar PHP, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, né, para a gente começar, a gente vai começar aqui com um pouquinho de história, certo? Apresentando aqui para vocês quem é o criador do PHP, inicialmente quem criou o PHP. Então, assim, o criador do PHP, ele foi esse cara aqui, né, chamado Rasmus Lerdorf, certo? Então, assim, o PHP inicialmente, ele era chamado, né, essa linguagem PHP, ela era chamada de PHP Tools, era o nome dela, certo? Ela foi criada em 94, utilizando a linguagem C, certo? E ela foi criada com o intuito, certo, pessoal? Apenas com o intuito de ser um contador de visitas para o site pessoal do Rasmus, que é esse cara aqui, certo? Que foi o criador. Então, o Rasmus, ele tinha ele se deparou com um problema que ele necessitava de um contador de visitas. E para fazer esse contador de visitas, o que foi que ele fez? Ele criou o PHP, ele criou essa linguagem aqui para poder fazer simplesmente um contador de visitas, né? Ele fez isso em 94, né? Só que ao longo do tempo, mais funcionalidades elas foram desejadas, né? Ele sentiu a necessidade de mais funcionalidades. Então, o Rasmus, ele reescreveu o PHP Tools, certo? O que é isso? Reescreveu, né? Então, ele refez o PHP Tools, né? A gente pode dizer assim de uma forma mais simples. E por ele ter reescrito, né, refeito o PHP Tools, ele conseguiu implementar mais funcionalidades. Foi aqui nessa reescrita do PHP Tools, que ele conseguiu implementar funcionalidades que permitissem o PHP se conectar com o banco de dados, né, que são sistemas que armazenam dados, certo? Sei que vocês ainda não chegaram na disciplina de banco de dados, alguns não sabem o que é, mas imagine um banco de dados, imagine como um software que ele armazena dados ali e ele tem que garantir a segurança,
né, a segurança daquelas informações, daqueles dados, né, a confiabilidade ali, a consistência daqueles dados, certo? A integridade, seria mais ou menos isso, tá bom? A gente ainda vai estudar ainda, vamos trabalhar ainda com banco de dados, certo? Mas por enquanto fica isso aí. O banco de dados seria um software que armazena dados e que garante ali a segurança, né, a integridade dos dados. E aí em 95, né, só em 95 é que o Rasmus ele liberou o código-fonte do PHP Tools para o público. Ou seja, ele lançou, né, o PHP oficialmente para o público, para que as pessoas pudessem usar o PHP para desenvolver os seus projetos também, né? E isso permitiu que os desenvolvedores usassem assim, da forma como desejassem, né? E encorajou também que os usuários fizessem correções de bugs, ou seja, de falhas no PHP Tools, e que pudessem também aperfeiçoá-lo, certo? Então, assim, uma das coisas, pessoal, aqui que eu queria já deixar claro aqui com tudo isso, com essa história aqui do Rasmus, a criação do PHP Tools, é que a comunidade, quando você faz uma coisa só, certo? É aquela história, né? Que duas cabeças pensam mais do que uma. Isso é óbvio. Só que aquela coisa, quando você faz uma coisa sozinho, você tem um esforço ali individual fazendo. Porém, quando você abre isso para um público maior, né, você tem uma comunidade de pessoas colocando um esforço muito maior para desenvolver, para aperfeiçoar algo. Então, as coisas elas tendem a crescer, principalmente a tecnologia, né, ela tende a crescer quando você abre isso para a comunidade, quando você entrega isso para mais pessoas, porque você tem um esforço conjunto ali muito maior para poder aperfeiçoar e aprimorar determinada tecnologia, né? Foi o que aconteceu com o PHP desde a sua criação, né? Pessoal, queria só confirmar, tá todo mundo ouvindo aí direitinho? Estão conseguindo enxergar minha tela? Tá tudo ok, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, saindo aqui um pouco da história do Rasmus e da criação da linguagem PHP, né, que inicialmente era chamada de PHP Tools, a gente aqui vai para uma outra parte da história, certo? E essa história, pessoal, assim, eu tirei ela todinha do próprio site oficial do PHP, certo? Que é o php.net. php.net que conta essa história lá, e eu só fiz tirar a história de lá e colocar aqui nos slides, tá bom? Só que aí chegou um momento, pessoal, que eu estou chamando aqui de o impulsionador, certo? Que foi um momento que esses dois caras aqui, ó, chamado Andy Gutmans e Ziv Zuraski, que são dois israelitas, certo? Esses caras, eles estavam com um probleminha que eles tinham que desenvolver um sistema de e-commerce, né? Um comércio eletrônico, que era um projeto de faculdade deles, certo? E aí, para isso, eles pegaram o PHP Tools do Rasmus, certo? Só que eles não simplesmente pegaram o PHP Tools e usaram. O PHP Tools ele não era bom o suficiente era bom o suficiente para o projeto deles, do Andy e do Ziv. E o que foi que eles fizeram? Eles reescreveram. Vocês lembram lá que o Rasmus também reescreveu a linguagem PHP, deu uma melhorada nela? Pois é, esses caras aqui, o Andy e o Ziv, eles reescreveram o PHP, certo? E eles deram origem ao PHP 3, que foi lançado em 97. Claro que o Rasmus, pessoal, participou também junto com eles. O Rasmus estava junto com eles nisso. Mas eles assim que tiveram essa iniciativa, né? Certo? E aí eles lançaram o PHP 3 em 97. Em 99, eles escreveram a ZendEng, certo? Essa engine, que é o motor do PHP 4, eu vou explicar para vocês que essa ZendEng, ela é o motor do PHP 4, ela é o que processa o PHP, certo? Por exemplo, você tem lá a linguagem, o código PHP, e a ZendEng, ela é um software que interpreta o PHP. Por exemplo, lá no Java você não tem a JVM,
que é a Java Virtual Machine, que é o que interpreta a linguagem Java. Pois é, no PHP aqui você tinha aqui na versão 4 a Zend Engine, certo? Que é o interpretador PHP, certo? E aí, pessoal, eles também fundaram a Zend, certo? A Zend Technologies, né? Tecnologias, que desde então é a coordenadora do desenvolvimento do PHP até hoje, certo? Então essa empresa Zend Tecnologias, ela é a empresa que está à frente do desenvolvimento do PHP até hoje. E assim, o PHP agora, nos últimos tempos, ele tem evoluído muito, muito mesmo. E tem ganhado muitas melhorias nisso aqui, ó, na Zend Engine, que está deixando o PHP muito, muito rápido mesmo. O nome Zend, que é o nome aqui da empresa, que foi fundada por esses dois caras, certo? Ela é uma valise dos nomes próprios, Ziv e End. Você pega um pedaço de um pedaço de outro e forma Zend, certo? É só uma curiosidade, tá? Então, essa nova linguagem ela foi lançada com um novo nome, que removeu a impressão do limitado uso pessoal, certo? Que o PHP tinha, certo? Que era aquele nome PHP Tools, certo? Então, foi removido o Tools e a linguagem passou a se chamar só PHP, certo? Tornando-se um acrônimo recursivo, PHP Hypertext Processor. Isso aqui é até uma brincadeira, certo? Você perguntar o que é o PHP, né? O PHP o que é? É o PHP Hypertext Processor, né? Então aí o pessoal diz que você fica num loop infinito. O que é o PHP? É PHP Hypertext Processor. O que é o PHP? PHP Hypertext Processor. Então assim, mas deixa eu explicar o que seria o PHP aqui, né? O PHP, pessoal, é um processador de hipertexto. Hipertexto você já sabe o que é, né? Eu trabalhei isso com vocês, né? O Juliano trabalhou isso com vocês, eu trabalhei isso com vocês. Hipertexto nada mais é do que arquivos com hiperligações, né? Com hipermídias. Então assim, ó, hipertexto nada mais é do que o nosso HTML. E o PHP ele é um processador de quê? De hipertexto. Então ele processa HTML. Só que o PHP, pessoal, hoje ele não é só um processador de hipertexto, certo? Ele é realmente uma ferramenta que nós podemos dizer extraordinária. Ela tem muita funcionalidade, ela vai muito além de ser um simples processador de hipertexto. Você consegue fazer muita coisa com ela, certo? A gente vai ver o que é possível fazer ainda com PHP. Então aqui seria, de forma aí bem resumida, a história aí da criação do PHP e de como ele foi ganhando mais impulso, certo? Com a criação aqui da Zend Technologies, certo? Com a ajuda aí do End, do Ziv e do Rasmus inicialmente. Hoje o Rasmus ele não está mais no projeto PHP, né? Hoje é mantido só mesmo por esses dois caras aqui. Aí, pessoal, outra curiosidadezinha aqui seria o mascote do PHP, que é esse elefantinho aqui, né? Então, é um negócio bem interessante, né? Por que o mascote, o pessoal sempre pergunta, por que o mascote do PHP é esse elefantinho, né? É simplesmente porque um cara aí bem viajado, quando ele olhou aqui para o PHP, ele viu esse elefante, né? Ó, se vocês olharem aqui, você tem um PHP aqui, ó. Aí, ó, vai se transformando aqui no elefante, ó. O primeiro P é como se fosse a tromba e a cabeça, o H o corpo, e a pata traseira com a parte de trás dele aqui seria o outro P. Aí forma esse elefante aqui, certo? É só mais uma curiosidade aí sobre o PHP, né? Relacionado ao mascote dele. Então, assim, o que é de fato o PHP, né? Então, o PHP, como eu falei, né? Ele é um processador de hipertexto, mas ele é o nome, né? O nome dele é isso, PHP Hypertext Processor, né? Só que ele é muito mais que um processador de hipertexto. Eu vou mostrar isso aqui e vocês vão comprovar quando vocês estiverem trabalhando com a linguagem, certo? Então, ela é uma linguagem de ampla utilização, certo? Você consegue utilizar ela para fazer diversas coisas, só que ela é especialmente interessante aqui, ó, para o desenvolvimento web, para o desenvolvimento de websites, né, de aplicações web, né, sistemas web, né, portais, APIs, web services, certo?
tudo relacionado à web. E aí vocês já sabem a diferença, né? Eu creio aí que todo mundo sabe a diferença entre internet e web, né? Pois é, então o PHP ele é especialmente interessante para o desenvolvimento web. Mas ele não se limita a isso apenas, certo? Ele pode ser utilizado amplamente para fazer outras coisas aí, tá? E aí o PHP você consegue mesclar ele dentro do código HTML, certo? Muitos defendem ainda que o PHP deve ser mesclado com o código HTML, porém a maioria hoje prefere não fazer isso, prefere utilizar uma biblioteca para poder renderizar o HTML, porque fica o código mais organizado. Isso vocês vão entender também quando a gente começar a trabalhar com a linguagem, certo? E aí aqui uma introdução rápida à linguagem, né? Então, a sintaxe da linguagem, certo? Ela lembra um pouco de C, ela lembra Java e ela lembra também uma linguagem chamada Perl, certo? Ela é fácil de aprender, PHP é muito fácil de aprender, certo? E o objetivo principal da linguagem é permitir os desenvolvedores escreverem páginas que serão geradas dinamicamente e rapidamente. Mas você pode fazer muito mais do que isso, né? Como já foi falado. Aí aqui seria o que dá para fazer com a linguagem PHP, certo? Então assim, o PHP, pessoal, ele foi criado para desenvolver sites, aplicações web, certo? Então, isso aqui seria a principal uso do PHP, o principal foco dele hoje. Websites e aplicações web. Mas você pode escrever scripts para a linha de comando. O que seria scripts para a linha de comando? Seriam você escrever o seu código e rodar o seu código no terminal da sua máquina, certo? Você consegue rodar o PHP na linha de comando, ou seja, lá no terminal do seu computador, aquela telinha preta lá, né? Tem no Linux, no Windows, tá bom? Aplicações desktop, PHP consegue fazer isso já desde muito tempo. Aplicações com interface gráfica, né? Então você consegue fazer isso com PHP também, tá? Não é a melhor solução para aplicações desktop, mas você consegue fazer e funciona aí direitinho. Você consegue fazer também aplicações mobile, né? Desenvolver aplicativos móveis, porém aqui já não seria uma boa opção, por enquanto pelo menos, certo? Você tem tecnologias muito melhores para fazer isso, certo? Sistemas embarcados, os sistemas embarcados você dá para mexer de boa com PHP, certo? Que seria, por exemplo, sei lá, você quer controlar o seu Arduino com PHP, você consegue usar isso, fazer isso aí tranquilamente, beleza? Machine Learning, certo? Você consegue, por exemplo, aprendizado de máquina, né? Então o PHP eu creio que ele vai crescer muito nisso aqui ainda. Hoje ele não é também a melhor solução para isso, mas ele vai crescer muito nisso devido às melhorias que a Zend Technologies tem feito, né, na VM, né, na Virtual Machine do PHP, que é aquela máquina lá que processa o PHP, que seria a Zend Engine, né? E blockchain, né? Por exemplo, posso dar uma dica aqui que seria o blockchain, por exemplo, criptomoeda, né? Por exemplo, Bitcoin. Quem já ouviu falar de Bitcoin, aquela moeda virtual? Então, por exemplo, o PHP tem uma moeda virtual feita em PHP chamada PHPlata, certo? E dá para você fazer aí também tranquilamente, tá? E existem bibliotecas aí que você consegue trabalhar blockchain com PHP aí tranquilo. E outras coisas além, né? Como, por exemplo, um emulador de Game Boy, certo? Então, esse emulador de Game Boy, ele foi feito por um cara chamado Gabriel Couto, certo? Que esse cara, eu considero ele como uma referência aí da comunidade PHP. Graças a esse emulador de Game Boy, ele ficou conhecido em todo mundo, reconhecido, até o Rasmus fez um post sobre ele, o criador inicial do PHP fez um post sobre ele lá no Twitter, certo? E o cara saiu assim, meio que do anonimato da noite pro dia, né? Apesar dele ele ser um bom profissional, mas ele saiu do anonimato, se tornou conhecido da noite pro dia, graças a esse emulador de Game Boy. É engraçado que ele conta até uma história
Eu recomendo, ele tem uma palestra que ele fala sobre como foi que ele criou, como foi que foi divulgado esse emulador de Game Boy. E, e assim, não sei se vocês notaram, isso aqui roda no terminal, certo? Roda no console. Então, aquele negócio que eu já mostrei no slide anterior, né? O PHP roda aí no scripts, né? PHP roda no terminal. Então, assim, ele conta a história lá, é bem interessante. Eu recomendo que quem quiser ver, vai valer a pena isso, certo? É bem legal a história. E bem motivador, né? Parece que a motivação inicial dele foi que ele queria mostrar para as pessoas que a tecnologia não limita o profissional. Então, muitas vezes é o profissional, ele mesmo, que coloca barreiras, certo? Então, ele queria mostrar para as pessoas que é possível fazer qualquer coisa com o PHP, com a tecnologia que ele ama, né? Que ele gosta. Né? Ele até fala na palestra que sempre tem uma linguagem que bate mais forte no peito. Né? Então, é possível fazer qualquer coisa, a tecnologia não limita ninguém. Basta você ter foco e correr atrás, é o que ele queria mostrar, né? E aí acabou saindo isso aqui, e já tem projetos dele no GitHub, depois desse aqui, que ganharam ainda mais notoriedade, certo? Ele até mostra lá. É bem interessante, eu recomendo para quem quiser depois dar uma olhadinha nessa palestra dele. Basta botar no YouTube, emulador de Game Boy PHP. Tem até uma história interessante também que ele conta, que um cara que criava ROMs, né, que criava jogos para o Game Boy, em 91 o cara criava jogos para Game Boy. Aí o cara tinha lá, né, um repositório na casa dele de jogos que ele não estava lá parado lá. Quando ele viu esse emulador aqui, ele começou a jogar os jogos que ele tinha criado em PHP. Ele atualmente é programador PHP, e aí ele não desenvolvia mais jogos, estava programando PHP, né, acredito que para web, que é o PHP mais usado na web. E aí o cara, quando viu esse emulador, começou a rodar os jogos que ele desenvolveu há vários anos atrás, né, no emulador feito em PHP, que é a linguagem que ele trabalha atualmente. Então, umas histórias assim muito interessantes, certo? Bem legais. Então, assim, o PHP, a linguagem PHP, ela é multiparadigma, certo? O que é isso, né? O que seriam os paradigmas? Aqui a gente já viu isso aqui bastante. Por exemplo, quando a gente trabalhou lógica de programação, né? A gente utilizou lá o paradigma procedural, foi o paradigma inicial, né? Que seria a forma de programar, a forma de organização do código. Né? Então, a gente programou de forma procedural, né? Então, o PHP ele é multiparadigma. Você tem aí o paradigma procedural, o funcional e o orientado a objetos. Então, voltando aqui, né, você tem os paradigmas aí, procedural, funcional e orientado a objetos. Né? Então, o PHP ele é multiparadigma. Você consegue programar utilizando diversos paradigmas aí. E você consegue até fazer um merge disso. Você consegue mesclar isso aqui, esses paradigmas. E isso dá bastante flexibilidade ao programador, certo? E assim, hoje o PHP ele é muito bom para essas três coisas, certo? Teve uma época que a orientação a objetos do PHP era muito ruim, o PHP ganhou até uma má fama por causa disso. Mas hoje a orientação a objetos do PHP ela é muito sólida, muito boa mesmo. E você tem até recursos que outras interessantes do PHP orientado a objetos que outras linguagens não têm, certo? Então assim, agora que a gente vai, pessoal, para alguns mitos relacionados ao PHP, certo? Lá no tema lá eu coloquei, né? Linguagem PHP, história, mitos e verdades. Então existem alguns mitos relacionados ao PHP, certo? Que, assim, são mitos hoje porque algum tempo atrás realmente o PHP tinha uma má fama porque o PHP realmente não tinha uma performance muito boa. Não era ruim, mas também não era uma performance assim boa. É uma coisa que você olhasse assim, nossa, como isso aqui é rápido, né? Como essa linguagem é rápida. Porém, hoje o PHP é muito rápido, certo? Muito rápido. Então, e hoje as pessoas, o que é que acontece? As pessoas não conhecem a linguagem e tem ainda aquela impressão do PHP antigo, né? Não conhecem o PHP novo. O PHP, hoje você pode dizer que a linguagem é uma linguagem totalmente nova, uma tecnologia totalmente nova. Apesar dela ser muito antiga,
ter sido criada lá em 94, né? Mas hoje ela é uma linguagem completamente nova, né? Assim, tem uma roupagem muito nova, certo? E aí as pessoas ainda acham que o PHP não performa, né? E aqui o que foi que eu fiz, né? Eu trouxe um teste. Esse teste aqui, ele foi um teste de performance, né? De benchmark, para ver qual era a tecnologia mais rápida. Então esse teste foi realizado em 2015 por um cara chamado Luiz Fernando, que ele é conhecido na comunidade PHP como Zizaco. Esse cara ele é programador tanto PHP como programador Node. Ele trabalha na Leroy Merlin, que é uma grande empresa, um grande e-commerce aqui brasileiro, certo? Que é desenvolvido até em PHP, né? Utilizando o Laravel, que é uma tecnologia PHP. Aqui está o link da palestra para vocês acessarem. Isso aqui foi no Laravel Brasil em 2015, tá? Então, para quem quiser acessar e ver essa comparação aqui lá na palestra. Então, foi utilizado, né? Foi feito esse teste aqui, né? Para ver qual seria a tecnologia mais rápida, utilizando o PHP, o React PHP, que eu já vou explicar o que é, versus o Node.js. O que seria o Node.js? Vocês já estudaram JavaScript para o front-end, né? Para o navegador, né? Para fazer a interação lá das suas páginas web. Só que o JavaScript ele pode rodar no servidor também, graças a essa tecnologia aqui, certo? Que é o Node.js. Então, isso aqui permite você rodar JavaScript no servidor, certo? Então, seria como se fosse um concorrente aí do PHP, tá? Para a web. E por que eu botei React PHP, tá? React PHP, pessoal, é uma biblioteca que ela é semelhante ao Node, tá? Hoje atualmente você tem uma chamada PHP Swole, que ainda é mais rápida que o React e está sendo mais usada do que o React atualmente, tá? Mas na época você tinha que o React, ele era mais popular na época, eu acho. Então, ele é uma biblioteca semelhante ao Node. Vou até falar o que é, claro, eu acredito que vocês não vão entender, alguns não vão entender, mas ele é dirigido a evento e ele tem um I/O não bloqueante, certo? E aí eles são tecnologias assim que são iguais, né? Assim, tá, a sua forma de execução, né? Aí o que foi que ele fez, né? Ele usou o PHP na versão 5.6, que isso aqui seria a Zend Engine mesmo, certo? Aquela Zend Engine, na versão 5.6, usando a biblioteca React. O PHP ele conseguiu processar 1160 requisições por segundo. Vocês lembram que as requisições lá, na última live eu mostrei, né? O HTTP, ele trabalha lá aquele processozinho lá de request e response, né? Requisição e resposta. Então o PHP, ele consegue atender, né? Ele, na versão 5.6 aqui, nesse dia ele conseguiu atender 1160 requisições por segundo. Enquanto o Node.js conseguiu 1300, né? Conseguiu bem mais por segundo. Então veja a diferença aqui, ó. Aí você pode até pensar, não é uma grande diferença. Não é uma grande diferença. Só que assim, quando você pega esse número aqui e multiplica por milhões de usuários, essa quantidadezinha aqui de requisições por segundo faz uma grande diferença. Só que aí, quando ele pegou o React PHP e rodou em uma outra máquina virtual, o PHP conseguiu processar 5.300 requisições por segundo. Então, olha a diferença aqui, ó. Certo? E que máquina virtual é essa aqui? A HHVM, certo? Essa máquina virtual aqui, ela não foi criada pela Zend, certo? A Zend Technologies. Essa máquina foi criada pelo Facebook. É a máquina virtual que o Facebook usa hoje lá para processar o PHP deles, tá certo? Só que hoje, pessoal, atualmente, a própria VM, né? A própria virtual machine lá do PHP, que é a Zend VM, né? Ela está mais rápida do que a própria HHVM, certo? E ainda vai ficar mais um pouco, certo? Então, atualmente, a própria PHP, a própria VM do PHP ainda está mais rápida que essa, certo? Claro que eu acredito que o Node também está bem mais rápido, certo? Mas olha só a diferença que isso aqui é em 2015. Aí você diz, não, professor, isso aí é antigo demais. Não vale não. Hoje o Node é muito mais rápido, né? Assim, eu não estou querendo, pessoal, eu gosto bastante de JavaScript, também
mexi com o Node, ainda vou mexer muito mais ainda com ele. Mas assim, eu quero só mostrar que isso aqui não é verdade. PHP não performa, certo? Isso não é verdade. Eu poderia ter comparado com várias outras linguagens, comparei com o Node, porque o Node é um hype hoje, certo? É algo que é disseminado aí, o pessoal tá, tipo, compartilhando, divulgando e fazendo muita propaganda do Node e tal, porque realmente é uma tecnologia muito boa, certo? Só que aí muitos dizem que o PHP não performa. Eu quero mostrar que o PHP performa, que o PHP é rápido, certo? Aí você diz, não, isso aqui é muito antigo, isso aqui não vale não, hoje o Node deve estar mais rápido, né? Só que aí eu trago isso aqui, certo? É uma comparação que foi feita entre o PHP, isso aqui não foi usando a Virtual Machine do Facebook, foi usando a VM do PHP mesmo. Isso aqui é um artigo, ele está em inglês, certo? O link está ali embaixo para vocês acessarem, o slide vai ficar disponível também, igual da aula passada. Vocês vão poder acessar, está em inglês, mas vocês podem traduzir lá e vocês vão conseguir ler, certo? É feita uma comparação entre as duas tecnologias, são duas tecnologias muito boas, certo? E é feito também um teste de benchmark, né? Que é para medir aí a performance, né? Dessas duas tecnologias, tá? Deixa só eu verificar aqui uma coisa. Pessoal, coloquem aí para mim. Opa, já tem mais pessoas aí assistindo, né? Que bom. Então, sejam todos bem-vindos aí, aqueles que eu não vi no começo, certo? Então, pessoal, queria que vocês só colocassem aí para mim um comentário se vocês estão entendendo e se está tudo ok, o áudio, a imagem. E estão compreendendo, principalmente. Para quem chegou depois, né? Eu até expliquei lá no começo por que é que eu estou mostrando tudo isso, né? Porque a gente que é profissional, a gente tem que saber o porquê que a gente usa uma tecnologia e não outra, porque que aquela tecnologia é boa para mim aplicar em determinado setor, em determinado problema. Então eu estou mostrando que o PHP ele é uma boa solução para resolver problemas, beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, continuando, aqui essa comparação aqui, né? Ela mostrou que o PHP ganhou, certo? Nos seguintes processamentos, né? Foi feito o teste lá de performance lá e o PHP ganhou em concatenação de strings, preenchimentos de arrays, isso aqui seriam, vou explicar isso aqui para vocês, seriam os vetores, né? Lá que você tinha em Java, as matrizes, arrays. Vocês já viram isso aqui em JavaScript, né? Então, ó, preenchimento de array não associativo, preenchimento de array associativo, leitura de arquivos e consultas SQL em banco de dados MySQL. Então o PHP ganhou nesses itens aqui e o Node ganhou em adição de números, tá? Lá no link, nesse link ali abaixo, vocês vão poder ver a questão do tempo, tá? De processamento que eles levaram para fazer isso aqui, tá? Aí você vai ver a diferença. Foi feito um segundo teste também, que foi tarefas multithread, certo? E aí, se você não sabe, pessoal, o que é, para não me estender muito aqui, tá? Então, assim, ó. Eu não sei o que é multithread. Cara, abre o Google lá na hora que tu estiver fazendo teus estudos. Pesquisa o que é tarefas multithread. E tu vai só agregando conhecimento. E aí tu vai chegar a um ponto que tu vai estar entendendo as coisas melhor. Porque tu vai estar sabendo o que o que são cada um desses termos aqui. Muitos termos que eu estou falando aqui que ainda não é do conhecimento de vocês, tá? Então, tarefas multithread, né? O que seriam tarefas multithread, né? Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui. Seria a linguagem processar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ó, foi feito 1000 consultas em 1000 threads, certo? O PHP aqui, ó, ele usou o PHP com o servidor Nginx, certo? O PHP conseguiu processar em 32 milissegundos, enquanto o Node conseguiu em 200 milissegundos. Então tem uma diferença aqui até legal, né? Professor, por que que o PHP tá somando com Nginx, que é o servidor web? Por que que o Node não está somando com outra tecnologia? Porque o Node ele por si só ele já tem um servidor próprio, ele já é um servidor, certo? Então o PHP ele é só um interpretador. E aí ele precisa do servidor para receber as requisições
do usuário, beleza? Só lembrando, pessoal, que se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, liga o microfone aí e fala, tá bom? Fica com vergonha, nem fica... Certo? Pode ligar aí, pode falar, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar, pelo contrário, vai agregar, certo? E aí vamos pra frente. Ok, né? Tudo bem, PHP agora performa, certo? Então, você mostrou aí o PHP performa, ele é rápido, né? Mas só que grandes empresas não usam o PHP. Né? Grandes empresas estão usando aí os hypes, né? Outras linguagens, outras tecnologias. Né? Então, será que isso é verdade? Então, vamos lá. Onde é que o PHP está, né? Então, o PHP, ó, ele é usado pelo Facebook. O Facebook, ele começou, era feito todo em PHP. E hoje, boa parte dele ainda é em PHP. Ele usa outras linguagens para resolver outros problemas, claro, porque o PHP não é bala de prata, certo? Não resolve tudo. Tem linguagens que são muito melhores para determinados problemas. Mas o PHP ele ainda é o core, né? É o núcleo aí do Facebook. O Facebook contribuiu bastante para a evolução do PHP, certo? E hoje o Facebook ele tem até uma linguagem própria chamada Hack, que ela é baseada em PHP, certo? É um PHP tipado, como se fosse PHP tipado. Porque assim, o Facebook ele queria... Porque assim, o PHP ele é da comunidade, né? Ele é das pessoas, né? Que programam, que usam a linguagem, né? Então, quando a gente fala comunidade, é as pessoas que usam a linguagem. E o Facebook ele queria fazer algumas alterações na linguagem que a comunidade não aceitou. E aí o Facebook acabou criando o Hack, que era como se fosse um PHP modificado, a própria linguagem deles. Muitas empresas fazem isso, né? Elas criam as suas próprias tecnologias para desenvolver os seus produtos, né? Os seus serviços. Um exemplo é o próprio Google, né? Por exemplo, o Google e o Facebook, eles não gostam de usar tecnologias que não são deles, né? Linguagens que não são deles. O Google ainda usa, né? Python. Usava muito Python. O que foi que o Google fez? Criou a linguagem Golang, o Go, que é a linguagem própria para poder tirar o Python de dentro do Google, né? Por que é que eles fazem isso? Porque com a tecnologia deles, com a própria linguagem deles, eles têm mais liberdade. Eles criam a linguagem para resolver problemas deles, próprios deles, que nada impede das pessoas usarem, da comunidade usar. Porém, eles têm liberdade para mexer naquilo ali e adaptar às necessidades da própria empresa, certo? Então, assim, o PHP, né, ele está em grandes empresas. Então, ele está no Facebook, ele está no Trivago, né? Acho que todo mundo conhece o Trivago. O Trivago hoje é o maior, né, é o maior indexador de preços de hotéis do mundo, certo? Então, será que uma aplicação dessa é usada, hein? Será que ela é muito utilizada? Né? Então, se a linguagem não performar, o servidor cai, né? Ele para. Então, o PHP está no Trivago, o PHP está no Baidu. Para quem não sabe, pessoal, o Baidu ele tem até uma má fama no Brasil e em alguns países, porque você instalar principalmente no Brasil, né? Você instala um programa quando você usava o Baixa Aqui, eu não sei se é da época de vocês, aí o Baidu ele se instalava lá sem as pessoas não liam, né? Quando ia instalar o software, o Baidu se instalava lá sem a pessoa ver. Só que o Baidu, para quem não sabe, pessoal, ele é como se fosse o Google na China, certo? Ele é o site, é o motor de buscas da China, certo? Os chineses usam o Baidu. Lá é o motor de buscas, certo? Wikipedia, né? Maior site aí de enciclopédia livre, né? Feito em PHP. O VK, que ele é uma rede social, né? A rede social mais usada na Rússia. Ela está em todo mundo, porém na Rússia ela é a mais usada, certo? Os russos usam ela, ok? O PicPay, né? PicPay que é uma nova forma de pagamento, né? Que o pessoal prevê que o PicPay vai se tornar o novo dinheiro, né? Que é nova forma de se comprar as coisas, se pagar, né? Então, o PicPay usa o PHP. O Uber, certo? Bem conhecido o Uber.
Claro, o Uber não usa o PHP lá não é a principal tecnologia, mas o Uber usa o PHP lá para fazer é um software que faz a segurança dos motoristas lá, tá? Então o Uber usa o PHP. O Spotify, aqui é a Leroy Merlin, certo? É um dos maiores e-commerces brasileiros, é uma loja muito grande, certo? A Leroy Merlin, que vende coisas, tipo, não sei se é a palavra correta, tipo artigos pro lar, tá? É uma loja que vende uns produtos aí uma loja bem chique aí, tá? Então, e por último, não menos importante, o Ebanks, certo? O Ebanks, pessoal, é uma fintech. Ela é uma empresa de tecnologia que mexe trabalha com essa parte financeira, processamento de pagamentos, certo? O Ebanks, ele pode até, assim, alguém aí de vocês não conhecer. Só que ela é uma empresa brasileira e ela é utilizada pelos maiores e-commerces do mundo. E a linguagem que foi utilizada para desenvolver o processador de pagamentos do Ebanks, adivinha qual foi? PHP. Então, quem são os clientes do Ebanks? Se você entrar lá no Ebanks, você vai ver que os clientes do Ebanks, tá lá o Uber, o Deezer, né? Tá lá quem mais? O Airbnb, tá lá o Wish, tá lá grandes empresas de comércio tanto eletrônico como de outros setores da própria tecnologia que utilizam o Ebanks para processar os seus pagamentos, certo? Então o Ebanks aí, ó, o processador de pagamentos dele é feito em PHP, certo? E aí tem outro mito, né? O pessoal costuma dizer, PHP está morrendo. O que é tá morrendo, né? Tá deixando de ser utilizado, né? Eu acho que com base no que eu mostrei aqui para trás, eu acredito que isso aqui vocês já sabem que não é verdade. PHP não está morrendo, pelo contrário, certo? Ele ainda está ganhando mais popularidade. Mas aí eu tinha que mostrar alguma coisa que comprovasse isso. Para isso, pessoal, eu trouxe aqui alguns dados, certo? Desse órgão aqui chamado W3Techs. O que é o W3Techs? O W3Techs ele fornece informações sobre o uso de vários tipos de tecnologias na web, certo? Então, por exemplo, lá eu consigo ver quais são as linguagens que estão sendo mais utilizadas para processar coisas no servidor, linguagens de programação utilizadas para o server-side, né? Lá no back-end, rodar no back-end, né? E aí, para surpresa aqui de alguns, acredito aí vocês que não têm conhecimento sobre isso, mas o PHP ela é a linguagem número 1 da web. Ela é a linguagem que é mais usada na web. Então, 78,9% da web, certo? Dos sites e portais e aplicações web é feito em PHP. Isso aqui, ó, é um dado, ó, de 1º de maio de 2020. É um dado recente, certo? Então, olha a diferença aqui, ó. O segundo lugar, ele tem, que é o ASP.NET, que é uma tecnologia da Microsoft, né? Ela tem 10,2% da web. Então, olha a diferença do primeiro lugar para o segundo. O Ruby, né? Ele entra aqui como terceiro lugar, com 3,5%, certo? Ele está crescendo, certo? O Java, né? Ele está com 3,5%. Ele não tá crescendo, certo? O Java não está crescendo. E o Scala, ele está com 1,7%, que ele está em crescimento. E algumas pessoas acham que o Scala está crescendo porque quem está deixando de usar Java deve estar usando Scala, certo? Só que olha só o PHP, né? Ó, ele tem 78,9% da web, certo? Aí você pode dizer, mas será que o PHP está crescendo mesmo, né? Então aqui tem outro gráficozinho aqui, ó, linguagem do próprio órgão, né? Então, linguagem de programação de servidor que mais crescem desde 1º de maio de 2020. PHP está em primeiro lugar, né? Ó.
O Ruby vem em segundo e o Scala vem em terceiro, certo? Se você olhar lá embaixo ali, ó, bem aqui, ó, olha bem aqui embaixo aqui, ó, quando a barrinha sumir, vocês vão ver que o número diário de sites adicionados, né? Esse número aqui, ó, é o número de sites diários adicionados entre 10 milhões de sites, certo? Só que algumas pessoas falam, né, que é tudo código legado. Esse 78,9% aqui, o que é que a galera costuma dizer? É tudo código legado. O que seria código legado? Deixa eu explicar. Seriam sites antigos, feitos com a versão antiga do PHP, e que assim, os programadores não gostam de mexer em código legado, certo? É código legado, é na versão antiga do PHP, não é na versão nova, porque ninguém está mais usando, certo? Ninguém está mais usando o PHP moderno, certo? Então é tudo velharia, certo? Só que aí o próprio Dado3Tech, né, ele mostra aqui que daqueles 78,9%, 52,3% já utiliza o PHP 7, que é a versão atual do PHP. E 47,4% utilizam a versão 5, que é a versão um pouco mais antiga. E a versão 5 ela ainda tem suporte, ela não foi abandonada, certo? Esses dados aqui, pessoal, certo? Até ano passado, certo? Quando eu olhei isso aqui, ano passado, isso aqui estava invertido. O PHP 7 ele estava, acho que com 30 e poucos por cento, era quase 40%, certo? E agora, ó, esse ano, isso aqui é a informação de 9 de junho de 2020. Nós estamos em quê? 10 de junho de 2020. Tem informação recente, certo? Então, ó, isso aqui mostra o quê? Que dentro de um ano, o PHP 7, ó, ele foi atualizado, o PHP 5, né, o antigo, ele foi atualizado para o 7, e que continuam sendo criados aí, vocês viram até no slide anterior, que 1.000 e tantos sites aí, né, por dia, em PHP. Então, o PHP, ele não é legado, não é aplicação, não é sites antigos, não é velharia, certo? São coisas novas, é PHP moderno, certo? Então, ó, isso aqui mostra o contrário. Mostra que não é legado. E ainda tem um detalhe, pessoal. Legado, código antigo, não é velharia. Legado é código, certo? Legado é código. Por quê? O dono da empresa, ele não quer saber, para ele não interessa se você está usando PHP, se você está usando Java, se você está usando .NET, se você está usando Node.js, Python, Ruby, seja lá o que for. O dono da empresa, ele quer saber se a solução que você desenvolveu para ele gera resultado. Se a solução que você desenvolveu para ele, o software que você desenvolveu para ele, né, tá gerando grana para o bolso dele, tá gerando retorno, né, retorno do investimento para a empresa dele. Ele quer saber disso, ele não quer saber qual é a versão da linguagem que você está usando, qual é a linguagem que você está usando, ele quer saber se gera retorno para ele. Pouco importa para ele aí, se ele não tem conhecimento de tecnologia, pouco importa para ele aí o que foi colocado no servidor, certo? Então, se as aplicações que estão ainda em PHP 5, que é legado, né? Então, se as aplicações que estão no PHP 5 tá gerando resultado para o negócio, pronto, cara, tá ótimo, tá bom demais. O problema é se a aplicação ela tiver falhas de segurança, se a versão do PHP, né, ela tem falhas de segurança, está comprometendo aí a aplicação, né, tem risco aí na aplicação, no site. Aí sim, aí isso é um problema. Mas se não tem, se está tudo ok, se a aplicação está segura, foi bem desenvolvida e está gerando valor para a empresa, está perfeito. Está perfeito. E aí a gente não tem que se preocupar com o seguinte: se tem site para dar manutenção, se tem site para fazer melhorias, para atualizar, é sinal de que tem emprego, que tem mercado de trabalho, certo? E PHP tem muita vaga, tem muito mercado de trabalho, certo?
E aí, galera, a gente está chegando ao fim, certo? Mas fica aí a pergunta, né? Eu quero aprender. Por onde eu começo? Certo? Por onde eu começo? PHP The Right Way. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é um documento, certo? Deixa eu ir para o próximo slide aqui para melhorar. O que é o PHP The Right Way, certo? Traduzindo isso aqui, é PHP do jeito certo. Ok? Opa, um momento. E aí, Júlio? Beleza? Então vamos lá, voltando aqui, ó. Então, o que seria isso aqui, né? O PHP The Right Way, certo? PHP do jeito certo. O que é o PHP do jeito certo? PHP do jeito certo, pessoal, é um site. É um site, certo? É um documento, certo? É um site lá que contém algumas informações, é um documento. E nesse documento, você vai aprender a programar PHP, ele te dá os caminhos para você aprender PHP do jeito certo. The right way. Então, o que seria isso, né? Por que esse documento? Esse documento, pessoal, ele foi criado porque já por causa dessa questão da má fama do PHP que o PHP tinha há tempos atrás. Então, o que é que acontecia? Como não tinha, a gente não tinha onde buscar referências, a não ser a própria documentação do PHP, os livros eram muito escassos, desatualizados, não tinham, era difícil encontrar bons cursos. O que é que acabava acontecendo? As pessoas desenvolviam os sites e as aplicações web de qualquer forma, de qualquer jeito. Por causa disso, o PHP ganhou uma má fama muito grande. Certo? Ganhou uma fama muito grande. Beleza? Então, o que foi que a comunidade, né, os profissionais, aqueles profissionais mais maduros que dominam a tecnologia, o que foi que eles fizeram, né, a comunidade fez? Criaram esse documento chamado PHP The Right Way, que vocês, quando tiverem o slide, vocês vão poder acessar aqui, ó, clicando nesse link, tá bom? Ele é um documento, pessoal, que ele te dá aí os caminhos de como você aprender PHP do jeito certo. Beleza? Utilizando o PHP atualizado, utilizando padrões de código para manter o teu código aí, mais limpo, o teu código mais fácil de dar manutenção, para ficar melhor de você trabalhar em equipe, certo? Uma série de coisas aí para melhorar aí o teu trabalho, tá bom? Utilizando o PHP. O legal desse documento, PHP The Right Way, é que ele está disponível, certo? Em diversas línguas, beleza? Eu vou clicar aqui, ó. Aqui, ó, você tem um documento em português, PHP do jeito certo. Ele é bem fácil de navegar, ele está bem organizado aqui, ó, certo? E aqui, ó, você tem várias referências aqui de como começar, de como instalar, as diversas formas aí que você consegue instalar o PHP, né? E ele vai te dando dicas de como os paradigmas de programação do PHP, que você deve trabalhar com namespaces, certo? Práticas de codificação, beleza? Bancos de dados. Então ele dá um norte, né? Ele dá um caminho aí, que é algo muito bom. Isso aqui é algo, cara, isso aqui é extraordinário. Você ter isso aqui, né? Você ter essa referência de como começar. Tem até um ditado que diz, né? Que um bom começo já é metade do caminho. Eu não lembro quem foi que disse isso, mas eu sei que foi uma pessoa aí bem, bem famosa, bem conhecida. Se alguém lembrar aí, bota aí. Então isso aí, galera, isso é ótimo, né? Você ter essa referência, né? Então, um bom começo aí realmente é metade do caminho. Então, ó, a gente termina por aqui, certo? A gente fica por aqui. Isso seria realmente o meu propósito, que era mostrar para vocês, né, que o PHP realmente é uma alternativa viável, vale a pena aprender PHP, não é desperdício de tempo, é uma boa linguagem, é performática, grandes empresas usam PHP, certo? Adotam PHP como linguagem.
E o PHP tem crescido muito. Aqui eu só mostrei um pouco da história, mostrei esses mitos e verdades para vocês. E assim, eu não mostrei nada do ecossistema do PHP. Né? Todas as ferramentas que permeiam o PHP, tudo que o PHP tem a oferecer para os desenvolvedores. Certo? Mostrei o que você consegue fazer com o PHP, mas não mostrei o ecossistema, as ferramentas que você usa para construir aquelas coisas que eu mostrei para vocês, certo? Porém, o PHP tem um ecossistema muito grande, muito rico, certo? E assim, o PHP ele é bem padronizado. Então, a forma como as pessoas escrevem o código é padronizada. Então, o PHP ele é todo interoperável, diferente do que acontece com algumas tecnologias, como o próprio Node.js, né? O Node.js ainda não tem padrões bem definidos. Então, o que acontece é que uma pessoa escreve uma coisa de um jeito, outra escreve outra coisa do outro. Então, isso dificulta o trabalho em equipe. As pessoas gastam tempo desenvolvendo padrões dentro da empresa para poder codificar e desenvolver tudo de uma forma só. Então, assim, o PHP ele tem muito a oferecer, certo? Então, foi bem uma propaganda assim mesmo, né? Não vou dizer que foi uma propaganda, mas seria uma apresentação da linguagem que a gente vai utilizar, que a gente utiliza no nosso curso para desenvolver aplicações web, certo? Nas próximas aulas, o que é que a gente vai fazer? A gente já vai começar mesmo a praticar, a aprender a usar a linguagem mesmo, tá? Existem diversas formas aí que você pode estar usando ela, a gente vai ver aí como é que a gente pode estar fazendo isso aí de algumas maneiras, tá? E aí eu vou abrir aqui para perguntas, certo? Vou parar aqui a apresentação. Pronto. E aí, tem dúvidas, alguma pergunta? Tem alguma coisa que alguém não entendeu, queria saber o que era? Eu peço assim que pessoal, vocês não digitem, por favor, abre o microfone e fala, tá bom? É melhor. Se tiver, fica acanhado não, pode perguntar. Bom dia, pessoal. Opa, bom dia. Ô, professor, eu tenho uma pergunta, é o seguinte, eu tenho que fazer uma pergunta muito idiota, mas eu realmente fiquei nervosa em relação a isso. A linguagem é mais fácil que o JavaScript? Eu não sei, não conheço PHP, eu queria saber se a linguagem é mais fácil de aprender, na verdade. Pronto, deixa eu ver se eu entendi tua pergunta, porque o teu microfone tá chiando um pouco aqui para mim. Mas assim, você perguntou, só confirma, tá? Você perguntou se a linguagem PHP é fácil de aprender. Tipo isso, E se ela é mais fácil que outras linguagens. Foi. Pronto. Tem uma boa notícia para você. O PHP é muito fácil de aprender. Eu considero o PHP... Eu, pessoalmente, que mexo também com JavaScript, mexi com Java, Python. Claro, eu não sou especialista em cada uma dessas linguagens. Mas, tipo, eu aprendi lógica de programação com C#, que foi uma linguagem da Microsoft. Foi a linguagem que eu aprendi lógica de programação na faculdade. E C# é muito utilizado no mercado também, né? Mas eu aprendi com ele. E aí eu utilizei Java na especialização, que a minha especialização para web foi toda em Java. Eu fiz cursos em Java para web também por fora. Aí eu mexi com JavaScript, estudei Python também, lógica de programação. Então assim, eu conheci um bocado de linguagens aí que trabalham com paradigmas diferentes, que você programa, né, que elas têm coisas bem particulares, peculiares dela mesmo. E assim, o PHP comparado a essas outras, ele é bem mais fácil. Ele só não é mais fácil que Python. Python ainda é mais fácil que PHP. Mas o PHP, por exemplo, comparado ao JavaScript, eu considero bem mais fácil que JavaScript. Apesar do JavaScript também ser fácil, mas o JavaScript ele tem muita... Mas o PHP é bem mais fácil que JavaScript. Apesar do
JavaScript também isso é muito fácil. Mas assim, o JavaScript ele tem muita coisa, principalmente se você, assim, se você for programar ele, assim, for se especializar em JavaScript, você vai ter que ver muita coisinha aí, detalhes bem particulares da linguagem que você normalmente não vê em outras linguagens. Tipo, o JavaScript ele tem o contexto tem um negócio de contexto das variáveis, que seria o escopo, que ele é bem diferente das outras linguagens. Porque o JavaScript você coloca função dentro de função, não sei o que, aí você... Então, assim, ele tem umas coisinhas bem... ele tem também as promises dele, que é as chamadas promessas lá. Então, ele tem coisas assim que para iniciante é bem complicado, eu acho. O PHP não, o PHP ele tem uma entrada muito fácil. O PHP, a má fama do PHP no começo foi até por causa disso. Porque o PHP, ele era muito fácil e permitia, aí, por exemplo, aí as pessoas que estavam começando agora conseguiam entrar facilmente com o PHP, e o PHP lhe dava muito poder, colocava muito poder nas mãos de quem ainda não sabia programar. E aí o que é que isso acontecia? O pessoal acabava fazendo muita besteira, fazendo aplicações inseguras. Aí o PHP ganhou a má fama de ser uma linguagem insegura, certo? Só que o PHP não é inseguro. O problema é que as pessoas que fizeram as aplicações não sabiam garantir essa segurança, a segurança das aplicações, entendeu? Então seria isso aí. Acho que eu respondi, né? Tem mais alguma pergunta? Galera aqui, muitos já saíram. Então, assim, se não tem, eu vou já encerrar. Na próxima live a gente já começa a trabalhar com a própria linguagem mesmo, certo? Começa a praticar aí com ela, aprender a linguagem, certo? Então, assim, eu queria, para finalizar mais uma vez aqui, agradecer, né? Quer dizer, agradecer porque eu não agradeci. Queria agradecer aqui a todos pela participação, né? Porque acordaram aí mais cedo para poder participar da live. E eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, que vocês tenham conseguido compreender. E é isso. Vocês fiquem com Deus, se cuidem, pessoal. E até uma próxima, beleza?